isto que é a canção de embalar. De madrugada, deixa vir também adormecer. Outra que eu souber será para ti. Escura sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas, trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Cristina, se calhar vamos ter de acabar daqui a bocadinho e eu tenho de recomeçar por si. Dá vontade de fazer, continuar a cantar Zeca noutra altura, mais Zeca de outra forma? Zeca sempre, pela intemporalidade, como dizia há pouco o Zé Jorge. Porque o legado é enormíssimo, ao nível musical, ao nível interpretativo, acho que se aprende muitíssimo. O Zeca tem ainda muito para dar. Tinha e tem muito para dar. Será que as pessoas estão a pensar, ok, a Cristina Branco vai fazer um parêntese de Zeca para depois, de um lado e do outro, continuar o fado? Não, mas o Zeca está sempre presente. Eu gravei em 97, no meu primeiro álbum, existe um tema do Zeca logo, assim, a abrir. Mas isto era um pouco para lhe perguntar, o fado não é para acabar. Não, de todo. Cristina é fadista. A Cristina canta aquilo que lhe apetece. Muito bem. Ora bem, já não temos tanto tempo como aquele que todos nós gostaríamos, mas temos a boa notícia de daqui a pouco podermos continuar a conversa e ficarmos aqui a assistir ao concerto do Zeca. Eu peguei num papel de uma cábula para duas citações do Zeca que eu vos pedia para comentar e eventualmente para o que não ficou dito e ficou naturalmente tanto por dizer. O Zeca dizia, e isto vê-se que o Zeca está todo aqui nesta frase, é preciso criar o desassossego. Quando procuramos alíbios para o nosso conformismo, está tudo lixado. E já na parte final da vida terá confidenciado e dito ao Viriato, não renego nada do que fiz, mas também não renego corrigir sempre a minha imagem perante mim próprio. Podemos fechar por aí, Otelo, acha bem? Com este comentário... O Zeca era um homem de histórias filosóficas e a tese dele sobre Sartre... Exatamente. Foi exatamente uma leitura de Sartre então, sobre a questão da existência relativamente à essência e tal. Eu acho que aí estão duas frases que, na sua simplicidade, denotam, de facto, o caráter de pensador do Zeca Afonso, em relação a ele próprio e em relação a tudo aquilo que o cercava. Mantenho, de facto, em relação ao Zeca, tudo aquilo. Gostei muito da intervenção do Zé Jorge. De facto, eu considero o Zeca um símbolo notável. Eu também tinha uma cabulosita que eu, se me permite, gostava de ler aqui. Um ano depois da morte do Zeca, exatamente um ano depois, no Diário Popular, há 19 anos, portanto, foi criado um pósterzinho que eu tenho em casa, onde um jornalista, amigo do Zeca, suponho que terá sido o Rodrigues da Silva, escreveu isto. Faz hoje um ano que morreu José Afonso. O lugar comum assume, neste caso, uma versão exemplar. Zeca é um dos homens insubstituíveis na história portuguesa recente.
de que foi um dos seus maiores fautores, pelo canto, pelo gesto, pela sua postura de dignidade inquestionável. Mais do que o cantor, perdemos o homem, que persistia no dever de ser amigo. Eu acho isto de uma simplicidade muito grande e que define, pá, de facto, o perfil, pá, de um José Afonso, de quem temos profunda saudade. Pá. Obrigado. Pois, Do tanto eu que ficou acho por dizer. Ficou muito por dizer, claro, fica sempre muito por dizer. Mas acho que a ideia que tu transmitiste, aliás, nas duas citações, e por acaso eu tenho a ideia que foi ao contrário, que foi a primeira que ele me disse a mim, mas não é relevante para o caso. Pois não. O relevante é que ele disse e de facto é necessário criar esse desassossego que ele criou, ajudou a criar, e acho que ainda cria o facto de haver hoje... O facto para já de estarmos todos aqui a falar dele, e a falar dele de uma forma viva, o facto de haver pessoas como a Cristina que pegam novamente nas canções dele e até em algumas canções que foram feitas para períodos revolucionários, para períodos muito marcados do ponto de vista político, do ponto de vista... as canções revolucionárias, por exemplo, que algumas delas estão também no repertório do espetáculo da Cristina, que eu já vi, ao contrário de ti, mas aconselho-te a ir lá ver. E o facto dessas canções continuarem a dizer alguma coisa às pessoas que as ouvem, 30 anos depois, acho que é a melhor prova de que, de facto, o Zeca está vivo. Aliás, as canções dele são, algumas delas, e penso que todos estaremos de acordo, são de uma modernidade terrível. Canções com 40 anos que podiam ter sido feitas há 10 minutos. Eu não queria deixar de que o final deste nosso encontro, desta nossa conversa, fosse com o Rui Vieira Nery e com o Zé Jorge, se calhar com este desassossego. Mas há aqui, na vida do Zeca, uma aparente contradição que eu, querendo-vos dar a parte final, não queria deixar... Eu dou ao Rui a parte final. De refletir convosco. Eu acho que é muito importante que o Rui que é uma fale aparente do contradição final. que me surpreendeu, que é as primeiras memórias de que o Zeca fala é aos 3 anos, quando parte para a África ao encontro dos pais e vai com um tio que está em lua de mel e que lhe liga pouca importância, ele diz isso, e a primeira amizade que ele faz, e fala disso muitas vezes, é com o missionário. Depois disso, em Coimbra, o Zeca Afonso lê São Francisco, o Hino ao Sol, e também, recorrentemente, fala disso. Não é católico, ainda que, de alguma forma, tenha estado muito perto de movimentos católicos progressistas. Ele também apoiou a engenheira Maria de Lourdes Pintacigo. E já na parte final da sua vida, o Zeca terá dito que o que terá, eventualmente, escandalizado a alguns dos seus pares ou discípulos, que estava a fazer um reencontro com Cristo. Não o Cristo institucionalizado, mas se calhar ele não o disse o Cristo que expulsou os vendilhões da porta do templo, mas disse-o, o Cristo com quem eu me identifico é aquele que tem fome e sede de justiça. Não deixou de me surpreender, ainda que eu acho que isto só tem uma contradição aparente. Não te parece, já, Jorge? Não, eu acho que não há contradição, porque eu acho que os pensamentos e os comportamentos justos nós vamos encontrá-los de uma forma transversal, nas religiões, nos projetos de mudança social, e portanto eu acho que ele tinha tudo isso e não há nenhuma contradição, embora eu penso que nos falta aqui neste momento, para falar disso, um grande amigo meu e dele e deste grupo, do Manuel Freire, do Adriano, do Zé Mário, etc., chamado Francisco Fanhés, que apareceu ali há bocado e a quem eu presto também uma grande homenagem. Não lhe era possível estar cá Eu sei, uma pessoa a quem estou muito ligado e acho que, como ninguém, eu poderia falar disto, mas queria só... Antes de deixar a palavra ao Rui, acho muito importante que o musicólogo, com a craveira e o prestígio do Rui Vieira Nery, ajude a universidade e a opinião pública a perceber que o Zeca tem que ser estudado, tem que ser reeditado, ainda há pouco também falávamos tem que ser disso. Não há uma contextualizado, obra de... tem que haver, como o Rui dizia há bocado, mestrado ou doutoramento. mais teses de mestrado, e tem que haver, sobretudo, um cancioneiro a sério do canto político em Portugal, do canto de resistência. A história portuguesa fica incompleta se isso não for feito. Mas tu citaste aí uma frase, o Zeca, eu acho que é a frase, uma palavra de que o Zeca gostava muito e que sintetiza o seu percurso existencial, a sua vivência, que é desassossego. Ele semeou desassossego para fazer com que este país não seja um país acomodado, resignado, rendido ao fatalismo. Foi também por isso que ele rompeu em determinado momento com o Fado de Coimbra. E aos mais novos, à geração dos meus filhos, que hoje está nos 30 anos, eu digo, percebam que o Zeca não é propriedade nem património de ninguém. É um património coletivo português, do povo português, para quem ele cantou, para quem ele criou, a quem ele dedicou o melhor de si e do seu espírito de sacrifício. E o que eu posso dizer, lembrando o Zeca hoje, é que o 25 de Abril
foi o dia mais feliz da minha vida. Continuo a dizê-lo, mesmo tendo em conta o dia em que os meus filhos nasceram. E o dia em que ele morreu foi seguramente um dos dias mais tristes da minha vida, mesmo tendo em conta o dia que o meu pai morreu. O Zeca, para mim, foi, como aliás para as pessoas que eu falei, eu acho que é preciso envolver afeto e emoção nisto, porque é disso que estamos a falar. E foi com afeto e com emoção que estes homens fizeram o 25 de Abril. Foi um ato de afeto e de amor por este povo. Eu acho que o melhor que se pode dizer em relação ao Zeca é que ele nos faz muita falta aqui, mas que o futuro passará sempre pelos valores que ele defendeu. Desassossegado porquê? Porque ele acreditava numa utopia e essa foi a sua maior crença. Rui Vieira Pereira, Eu não tenho muito mais a acrescentar. temos de acabar esta conversa pública e torná-la privada. Lembrar apenas uma coisa, é que felizmente os discos do Zeca estão todos editados em CD, estão disponíveis, e aquilo que eu acho que é a melhor maneira de acabar é dizer ouçam o Zeca. É um grande compositor, é um grande poeta, é um grande veículo da identidade portuguesa e continua a ser um homem do desassossego, continua a ser alguém que é capaz de nos desassossegar a todas as gerações, a todas as formações. É um desafio para nós todos. E isso vale a pena. Agora é principalmente para si que nos acompanhou. Poderíamos ficar naturalmente a conversar aqui durante o resto da noite com estas linguagens de afetos e se calhar até ficamos porque a esta hora que aqui estivemos passou tão rapidamente e há ainda, como dizíamos, tanta coisa para dizer sobre Zeca Afonso. Mas há, sobretudo, a música que ele nos deixou e que vamos, tal como eu lhe dizia, poder recordar já de seguida, através desse memorável concerto em 83, no Coliseu dos Recreios, uma música que é já verdadeiramente património nacional, património da humanidade, como acontece com todas as formas superiores de arte. A capacidade de resistência ao tempo de todas estas músicas é a melhor prova de que não há morte capaz de vencer homens como o Zeca Afonso. Ele vai continuar connosco, certamente, por muito tempo. Disso eu não tenho a mínima dúvida. E nós cá estaremos, com ele, com a música, enquanto há força. Mais dura é a razão que assusta.